Proteja o seu sofá. Por que será que os gatos têm essa atitude de arranhar o sofá da sua casa? Será que é intencional? Será que esse serzinho aqui, ó, desse tamanho, ela tá gordinha, ela tem bronquite. Será que aqueles seres ali atrás fazem isso de forma intencional, pessoal? Será que ele quer de fato destruir o seu sofá? Ou será que é um comportamento supernatural? Faz parte da natureza dos gatos arranharem as coisas. E quando eu posso estender isso para natureza dos felinos, não necessariamente natureza dos gatos. Por quê? Porque a partir do momento que o gato faz isso, o ato de arranhar alguma superfície, geralmente na natureza eles usam troncos. Igual aqui em casa, por exemplo, a gente até tem um tronco para eles fazerem isso. E quando eles fazem isso, eles desgastam a camada externa das unhas, expondo, né, a parte mais afiada que está por baixo. Então, por isso que é normal você observar pela sua casa, você vai encontrar várias unhas perdidas, né? As unhas trocadas aqui, ó. A gente usa também desses troncos, porque na natureza, pessoal, o gato, ele ia usar das árvores, provavelmente, para poder fazer essa troca, entre aspas, de unha. O que é um comportamento totalmente natural dos felinos, tá? Então, isso já quebra logo de imediato aquele pensamento que as pessoas têm que o gato está possivelmente fazendo isso por birra, querendo te incomodar, querendo te atrapalhar, querendo, sei lá, de qualquer forma te atacar, né? E não é isso, é simplesmente porque gatos saudáveis fazem a prática de arranhar, né? O ato de arranhar para justamente desgastar a camada externa da unha para substituir pela outra unha que está vindo, que é mais afiada. E além disso, pessoal, isso se estende também, que não é somente para fazer a troca das unhas, mas também eles fazem isso para deixar marcas visuais, para que caso outro gato chegue naquele ambiente, vai poder identificar que existem outros gatos que são donos, entre aspas, daquele lugar. Além disso, os gatos também, ao executar o ato de arranhar, eles deixam também o cheiro deles naquele local específico que eles estão arranhando. Isso aí, dessa forma, os gatos, eles se sentem mais seguros nesse ambiente porque, tipo, estão conseguindo, de certa forma, alertar outros gatos que aquele local é o local dele, né? Tipo assim, ó, se afasta porque esse local é meu. E como que eles fazem isso? Embaixo daquela patinha, aquela bisnaguinha maravilhosa que eles têm, ali naquela região tem glândulas que produzem feromônios. E são exatamente esses feromônios que eles deixam ao arranhar determinado local que proporciona para eles essa sensação de segurança e que também marca o ambiente deles, né, com o cheiro deles, dizendo que aquele local é um local deles. Além disso, eu preciso repetir novamente que o comportamento de arranhar é um comportamento essencial que os gatos, de fato, eles precisam ter locais para poder arranhar. E aí você vai me dizer, tá, Félio, tem alternativa? Eu consigo evitar que o meu gato ele arranhe, por exemplo, o sofá da minha casa, a beira da minha cama ou algo do gênero? Sim, existem várias formas para você fazer isso de uma maneira que seja saudável para o seu gato. Você não vai impedir ele de arranhar as coisas. Você pode simplesmente direcionar. E como que você faz esse direcionamento? Oh, que coisa mais linda. Você tem que colocar perto de alguns locais que eles já têm o costume de arranhar, algo que chame mais a atenção deles do que o sofá, por exemplo. Então, supondo, tem lá o sofá. Seu gato tem o hábito ou a intenção de arranhar aquele local. É interessante você colocar próximo desse local um material próprio que seja mais interessante que o seu sofá para ele arranhar. Então, essa é uma alternativa. A gente fez isso na nossa última casa, tinha um sofá maravilhoso e óbvio que estava chamando bastante a atenção dos gatos. O que a gente fez? Colocou na quina dos sofás arranhadores próprios para isso e colocou também aqueles arranhadores cilíndricos, sabe? E aconteceu o quê? Nossos gatos, né, nunca arranharam o sofá. Porque a gente direcionou a atenção deles para um material próprio para isso, que inclusive eles até preferiam. E daí você vai dizer, tá, Félio, mas existem alguns locais da casa, alguma cadeira, por exemplo, que eu não consigo direcionar, não estou conseguindo. Existe alguma alternativa? A gente passou por isso também na nossa última casa. Aí o que a gente fez? A gente trocou o material daquela cadeira para um material que era a prova de arranhar, mais ou menos isso. Tá? Então, alternativas, situações específicas que você não consegue direcionar, é bem difícil de acontecer, mas óbvio que pode acontecer, você pode utilizar dessas ferramentas. Substituir o material
daquele objeto específico que o gato está querendo arranhar, tá? Nas camas, por exemplo, a gente coloca também próximo algo próprio para ele poder fazer o ato de arranhar. E essa questão do direcionamento é quase certeza assim, que você já vai colocando objetos específicos para ele arranhar, próximos daqueles locais que você quer proteger, provavelmente vai já solucionar o seu problema. E como uma ferramenta extra, é você também, de forma distribuída pela sua casa, como aquele tronco, por exemplo, você colocar outros pontos que o seu gato possa exercer esse ato de arranhar. Então, por exemplo, não precisa necessariamente botar só do lado do sofá. Você pode colocar vários pontos de arranhar ao longo da sua casa para o seu gato poder exercer esse comportamento. A gente tem aqueles tapetinhos que são próprios para arranhar, a gente tem aqueles materiais de papelão, me fugiu o nome agora aqui, mas que também a gente coloca espalhado pela casa para que o gatinho andando ele consiga exercer esse ato natural dele em vários locais diferentes da casa, tá? Então esses são os insights, é por isso que seu gato arranha seu sofá, mas agora a ideia é você encontrar alternativas para que ele não faça mais isso. E você que gostou dessa blusa, a gente lançou a primeira loja específica de roupa para gateiros, que o link vai estar na descrição e no comentário fixado, caso você queira trajar essas roupas maravilhosas para reforçar o amor que você tem pelos gatos. E o nosso objetivo aqui é que você consiga se relacionar da melhor maneira possível, proporcionar a melhor qualidade do mundo de saúde fisiológica, de todas as formas, para o seu gato, tá bom? Porque, de fato, os gatos eles são muito mal compreendidos pela sociedade. Muitas vezes o ato de arranhar é visto como birra, por exemplo. E a nossa intenção aqui é deixar tudo mais claro. Então compartilhe esse vídeo com quem pode se interessar com essas dicas e, obviamente, se inscreve aqui no canal para receber novos vídeos que a gente vai postar. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos para cima.